Bomba! A Sony está prestes a comprar a Kadokawa e isso muda tudo. A gente está falando simplesmente da aquisição de uma das maiores editoras do Japão, dona de ReZero, Konosuba, Overlord e uma porrada de obra, inclusive 86, do qual a gente tanto gosta aqui. E além disso, colocar a From Software no bolso, afinal a Kadokawa é dona da From Software. Sim, eu estou falando dos jogos da From Software, Elden Ring, Dark Souls, todas as franquias Souls seriam da Sony. E a gente vai falar sobre isso agora, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, porque tem algumas coisas bem interessantes pra gente discutir. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime Swag. Vamos lá falar desse rumor que, olha, já tá ganhando uma força absurda. Por quê? Porque nem a Sony e nem a Kadokawa ainda se pronunciaram, ou seja, tem caroço nesse angu. E galera, essa seria uma aquisição absurdamente impactante, tanto na área de animes, quanto na área de games. E na área de games não preciso falar mais nada, a Sony teria nada mais nada menos que Elden Ring, um dos melhores jogos do século. Simplesmente uma obra-prima. Teríamos ali toda a franquia Souls disponível na PlayStation, talvez de maneira exclusiva, talvez não, dependendo do acordo que seria feito nessa aquisição. Mas a gente falando agora da área de animes, galera, a Kadokawa é dona de ReZero, 86, Mushoku Tensei, Bunny Gear, Tateno Yusha, tudo que você imaginar, cara, a Kadokawa publica. Agora imagine, por exemplo, um Classroom of the Elite sendo animado de uma maneira decente, não seria interessante? Então sim, tem pontos interessantes pra gente discutir aqui nessa possível aquisição da Sony. Por quê? Porque, por exemplo, a Sony tendo ali a obra original pra ela, vendendo ali light novel e depois publicando anime, seria completamente diferente. Hoje ela tem a obra, por exemplo, pra animar e ela acaba gastando muita grana ali com anime e às vezes não dá tanto retorno financeiro. Afinal, né, o estúdio sempre acaba ganhando com bonequinhos, acessórios, com essas coisas, principalmente com o streaming, né? Afinal, você tendo assinantes, você ganha uma grana em cima disso. Então, galera, a animação em si não dá muito lucro. Então você imagina, você ter a obra original, você conseguir ali impulsionar através do anime as vendas do material original e aí sim você ter uma grana. Isso pra Sony seria fantástico. Então ela com certeza investiria bastante ali nas suas animações e com a grana que conseguiria com as vendas de mangás e light novel, com certeza a gente teria sim um avanço, né, em questão de animação em várias obras, principalmente a melhora da animação, eles teriam mais grana. Então é uma aquisição muito ousada e inteligente por parte da Sony e para nós aqui brasileiro poderia ser interessante. Poderia ser interessante por quê? Porque a Sony ela é muito apegada aqui ao Brasil em questão de localização. Então a gente sempre tem jogos dublados, localizados e tudo mais. E aí você imagina, muito das obras, inclusive eu falo isso há muito tempo aqui em relação a 86, que os caras não pegam e trazem para o Brasil. Não tem nenhuma editora que traz para o Brasil. Agora você imagina se a Sony traz, por exemplo, as light novels aqui para o Brasil traduzidas bonitinhas, né? A gente só tem algumas light novels. Então realmente seria um negócio absurdo, melhoraria muito o mercado de light novel aqui no país. Então seria sim interessante pra gente brasileiro aqui. Às vezes a gente até tem, né, algumas light novels chegando no Brasil, mas é um tempo assim absurdamente depois. Cara, o negócio de até perder o hype os caras estão trazendo pro Brasil, então seria um time perfeito, cara. A Crunchyroll ela faz muitos eventos aqui no país, né? A gente tá tendo muitos filmes indo pro cinema brasileiro, graças, por exemplo, à distribuição da Aniplex, que é da Sony. Então muita coisa mudou sim, principalmente pra gente aqui no Brasil, os caras estão de olho. É claro que tem uma galera já com o olho torto, principalmente ali pelo mercado de games, porque eles vão ali destruir Elden Ring e tal. Eu duvido muito, afinal Bloodborne tá aí pra provar. Inclusive Bloodborne não tem uma continuação até hoje porque a Sony ela quer que a própria From Software continue a franquia ou faça, né, um remake e tal do jogo. Mas mesmo assim a galera tá com o pé atrás, porque as pessoas hoje jogam no PC, no Xbox e tal, e poderia ter uma exclusividade, e isso tá deixando uma galerinha aí meio pé da vida. Só que a gente tem que lembrar também que, por exemplo, a Microsoft teve a grande aquisição ali da Activision Blizzard e, né, a Sony também pode ter a sua própria aquisição. Então isso é absolutamente normal. Agora é claro que tem toda essa questão da monopolização em relação aos animes.
E isso, né, deixa também umas pessoas preocupadas. Pô, será que vai piorar a qualidade? E eu falo pra você, cara, tem cada anime aí da Kadakawa sendo adaptado por outros estúdios horríveis, que estão, mano, literalmente cagando ali pra animação e destruindo a obra, que eu acho que pior do que tá em relação a outros estúdios aí não vai ficar. Eu acho muito difícil, né? Então eu acho que sim, melhoraria em questão de animação. Eu acho que a gente teria trabalhos melhores em relação à animação. É claro que a Sony não sei o que faria, cara. É muita obra que ela teria na mão e pra adaptar tudo isso ela teria que jogar pra cima de outros estúdios. Só que ela meteria a grana em cima e aí a gente teria que ver como que ia ficar esse negócio. Então eu tô muito curioso sobre essa aquisição, se caso confirmar, o que vai impactar, porque vai impactar. E aí a gente pode ter outras empresas chiando, como Netflix, Prime Video, caramba 4, porque a galera tá começando a querer olhar para os animes, a Disney já começou, a HBO, e aí a Sony vem com uma porrada de obras que vão estar na sua mão. E ela pode sim vender o direito para essas empresas que podem fazer animes. Então é interessante, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô bem curioso com tudo isso. Principalmente, pô, 86 teria a chance de vir traduzido aqui pro Brasil, porque a gente sabe que a Sony faz esse trabalho de localização, dublagem, tradução. Então seria uma oportunidade até da gente ter as light novels de uma maneira mais rápida e traduzida. Então isso me anima. Essa é uma coisa que me animou. Não é nem tanto a questão dos animes, que talvez a Sony mande para outros estúdios, como já é de praxe ali da própria Kadakawa. Mas essa questão das light novels poderem vir pro Brasil, isso é interessante. Por quê? Porque as empresas japonesas, elas são muito chatas, né? Elas são ali empresas que olham muito para o país e acabam cagando pro mundo. E aí a gente tem a Sony que olha o mercado mais globalmente, ela pensa em distribuir as suas obras para o mundo, ao invés de ficar focada ali no Japão. Então a gente tem esse olhar global que pode nos beneficiar. Então eu acho interessante sim essa aquisição. E é claro, como também um amante de PlayStation, eu fico empolgado porque a gente poderia ter esses jogos magníficos da From Software num motor gráfico absurdo. Porque a gente sabe que mesmo sendo jogos incríveis, o motor gráfico ali de Elden Ring, ele é um motor gráfico que tem as suas falhas, né? Tem ali também os seus problemas. O gráfico, o visual é lindíssimo, maravilhoso, mas graficamente ele acaba pecando em alguns detalhes. Então seria absurdo ter ali um motor gráfico à altura da From Software. E é claro que tem toda essa discussão aí de exclusivo e tal. Eu acho que Elden Ring se tivesse uma continuação, deveria ser multiplataforma, afinal ele começou como multiplataforma, e aí sim, se tivesse um jogo novo e tal, aí sim poderia ser exclusivo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas e vocês? O que vocês acham dessa aquisição? Vocês estão esperançosos em relação a light novels aqui no Brasil, anime, jogos, enfim. Diga aí nos comentários o que você acha. Mas é isso, até a próxima e fui! チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.